Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nessa série Exposições Bíblicas, apresento de forma simplificada, versículo por versículo, a interpretação dos livros da Bíblia. E nesse sétimo episódio darei continuidade ao livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, do versículo 7 em diante. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O simples fato de criar o homem e mulher no sexto dia foi uma decisão tomada pelo conselho da Trindade. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. E eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui especificamente, temos de forma detalhada o que já aconteceu lá em Gênesis 1, 27. Entendemos que a criação do homem foi uma combinação de pó e glória, parte do que é da terra e outra parte semelhante à que é do céu. O Senhor, como um bom olheiro, põe a mão no pó para criar o homem e se deleita na sua obra-prima. O homem, como os animais, foi feito do pó, é pó e vai voltar ao pó. A origem do primeiro Adão é terrena e o apóstolo Paulo chama Adão de terreno. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Ele vai dizer assim: O primeiro homem formado da terra é terreno. No versículo adiante, no versículo 48, somos considerados também terrenos. Vai dizer assim: Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Aqui na parte B desse versículo, Deus trata a parte espiritual do homem. Como vida só pode proceder de vida, o Deus vivo deu vida ao homem. Nenhuma outra criatura de Deus revelou ou recebeu particularmente o seu sopro. E foi justamente esse sopro divino que fez o homem ser distinto das demais criaturas. Uma vez que comunicou ao homem uma singularidade espiritual, podemos dizer que o homem não é apenas um ser vivo, mas um ser espiritual e que pode relacionar-se com o Criador de forma particular. Muito bem. Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Vai dizer assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Interessante nesse texto, porque o Senhor cria o homem e prepara tudo para ele. Inicialmente, uma morada em um jardim rico de árvores agradáveis ao olhar e boas para o alimento. Ezequiel descreve o jardim como o parque de Deus, enfeitado com pedras preciosas. Está lá em Ezequiel 28:13. Ou seja, o papel de Adão é cultivar e guardar o jardim, e a sua missão é usufruir do que Deus lhe dá e não comer o que Deus proíbe, porque obviamente há uma limitação também. E Deus foi o primeiro jardineiro da história. Aqui nós podemos ver, acredite, pois antes do homem lavrar a terra, Deus plantou um jardim. O Éden era uma região onde estava o jardim, e o que sabemos sobre a sua localização é que ficava na direção do Oriente, ou seja, uma paisagem a leste da Palestina. É impossível determinar a localização geográfica do Éden. A palavra jardim vem do prefixo hebraico gan, que designa lugar fechado ou um pedaço de terra delimitado.
A Septuaginta traduziu o hebraico por paraíso, termo persa que significa parque. Outro ponto é que havia duas árvores e que, por um motivo divino, ficavam no meio do jardim e tinham que ser observadas. Os frutos da árvore da vida conferiam a imortalidade, Gênesis 3:22. Enquanto os frutos da outra árvore conferiam um conhecimento experimental do bem e do mal, mas também causavam a morte, Gênesis 2:17. A árvore da vida era a fonte da vida da qual o homem, depois que pecou, teve que ser separado. Essa árvore é apresentada com o dom supremo para o crente fiel. Está lá em Apocalipse 2, versículo 7. E como símbolo da vida eterna, Apocalipse 22, versículo 2 e 14. Em Provérbios, a expressão árvore da vida é usada como referência a tudo que cura, fortalece e também celebra a vida. É também justiça, como está lá em Provérbios 11:30. É um anseio satisfeito, como está lá em Provérbios 13:12. E uma língua que traz cura, está lá também em Provérbios 15:4. Infelizmente, Adão e Eva escolheram comer do fruto da árvore que Deus havia proibido, mostrando que, infelizmente, a busca da humanidade é por poder e não por vida. Talvez o homem poderia dar alguma desculpa para a sua queda, se tivesse sido criado imperfeito e colocado em um lugar imperfeito, mas ele foi criado perfeito em um lugar perfeito. E eu chego a pensar que, nascido de pai e mãe, não tem ser humano tão perfeito quanto Adão, tendo em vista que ele era perfeito física, intelectualmente, moral e espiritualmente. Outro ponto é que o jardim tinha um rio com 4 braços, como descrito no verso 10 ao verso 14. Bem, seus afluentes são chamados de Pison, está lá em Gênesis 2, 10 ao 12, Gion, capítulo 2, versículo 13, Tigre, capítulo 2, versículo 14, a parte A, e Eufrates, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Assim, os 4 rios, dos quais dependem toda a irrigação da terra fora do jardim, formam 2 pares, sendo que 2 deles são conhecidos no Antigo Testamento. Ao passo, o nome dos outros 2 não aparece em nenhum outro lugar. Muito bem, meus irmãos. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O trabalho é dom de Deus e não castigo pelo pecado, como alguns brincam. Na verdade, é uma ordenança divina antes da queda e depois da glorificação. Ambos os verbos guardar e cultivar indicam todo tipo de atividade humana. Adão era um mordomo, portanto, devia cultivar o jardim como um agricultor e guardar o jardim como um sacerdote. Bem, vamos para o versículo 16, Gênesis capítulo 2, verso 16 vai dizer: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Adão tinha bastante provisão, aí podia usufruir de toda a fartura daquele jardim, uma vez que nenhuma restrição lhe havia sido feita, exceto ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta que devemos fazer é: por que cobiçar o fruto proibido se a beleza, o sabor e a fartura do permitido estavam à sua plena disposição? Adão é de fato acolhido naquele lugar, mas não sufocado. Por todos os lados, descobertas, encontros o esperavam para lhe desenvolver faculdades do discernimento e escolha. E há amplos meios de satisfação, como está lá em Gênesis 2:9. Dos seus apetites estéticos, físicos e espirituais. Além disso, há um trabalho próprio para o ser humano à espera dele, tanto para o corpo quanto para a mente. Nesse acordo pactual com Deus, é oferecido vida ao ser humano e lhe é exigida uma fé com obediência aos seus mandamentos. Isso aqui
de fato é muito forte, né, meus irmãos? Muito bem. Dito isso, vamos para então o versículo 17. Gênesis 2:17 vai dizer o seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Aqui Deus não abriu brechas para discussão dessa matéria, nem negociou qualquer exceção. Ou seja, a ordem era clara. Deus estabelece um limite para Adão. É apenas até aqui, ponto final. A ênfase do texto recai mais na proibição divina do que nas propriedades da árvore. É inútil perguntar quais poderiam ser as propriedades da árvore. Essa foi o erro de Eva, que desobedeceu ao Criador e desafiou a sua ordem. É visível que o homem quer viver por autossuficiência e não por fé em sua palavra. A árvore da vida se tornou de fato uma árvore da morte, do qual não teve mais acesso. Esse verso afirma que aquele que pecar morrerá. Aqui é uma outra verdade que podemos extrair, porém não foi a morte física que ocorreu ao casal do jardim, e sim a espiritual. Contudo, abriu-se caminho para a morte física e depois a morte eterna. Transgredir a lei de Deus é pecado. Nós olhamos lá para João, escrevendo a sua carta, em 1 de João 3,4, ele vai dizer: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olhamos aqui também o salário do pecado. Né? O salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendemos que o homem deixa de ser imortal e pleno, e isso sinaliza a perda do relacionamento com Deus. E de um com o outro, Adão e sua família perdem o acesso imediato a Deus. Temos aqui mais alguns conselhos importantes à frente para entendermos esse contexto. Deuteronômio 8,3 vai dizer assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Salmos 19:7-9 vai dizer: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ezequiel 28, 6:15-17 vai dizer assim: Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Amém? Então veja, meus irmãos, que o pecado de fato tem um preço, e esse início aqui traz muitas reflexões importantes para nós. Eu acredito que você vai tirar muitas coisas importantes daqui. Amém? Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio dessa saga incrível dos versos do livro de Gênesis, e espero que tenha gostado. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.